Olha só, e agora a gente tem Veja Como é Bom. Lembra do Veja Como é Bom, Mota, Musa? Veja como é bom. O desemprego no Brasil caiu a 5,3% e atinge a menor taxa de julho desde 2012, diz o IBGE. A taxa, ela recuou 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril. Essas informações foram divulgadas pelo próprio IBGE na quinta-feira, dia 27, hoje. A taxa de desemprego no Brasil vai para 5,3%, diz o Instituto. E aí, meus caros, o ponto é o seguinte, a metodologia aqui é que é o lance, né? Sim. Porque, olha como é feita a metodologia deles. Eles dizem que, vamos lá, a gente vai jogar a matéria na tela, a matéria da Jovem Pan está aí na tela para vocês. Não, é o site do IBGE. Eu estou aqui com a matéria da Jovem Pan sobre isso, mas na tela de vocês a gente foi na fonte primária. Estamos ali com a metodologia do IBGE. Olha lá o que está escrito. Quem é considerado ocupado? É considerada, ou seja, pessoa empregada. Quem é considerado ocupado é a pessoa que exerceu algum trabalho remunerado na mesma semana, mesmo por apenas 1 hora. Então o cara trabalhou, sensacional isso, o cara trabalhou 1 hora durante a semana inteira, opa, está empregado, e já cai um pouco a taxa do desemprego. Mas não é só isso, também entram trabalhadores familiares que ajudaram em atividade econômica. Isso busca captar todas as formas de inserção no trabalho para o mercado, desde as mais precárias até as mais formalizadas. Quem é considerado desocupado, segundo a metodologia? Esse é o site do IBGE, tá? A gente está na fonte primária. Quem é considerado desocupado é quem não estava trabalhando, procurou trabalho de forma efetiva nos últimos 30 dias e estava disponível para trabalhar. Ou seja, de acordo com o IBGE, se você trabalhou 1 hora durante a semana, está empregado. Se você trabalhou, ajudou alguém da sua família, tipo, por 1 hora, o cara foi lá, sua mãe, sei lá, lavou roupa com a sua mãe, ou sua mãe tem uma máquina de pipoca, por exemplo, você foi lá e pegou um saquinho, mãe, quer uma ajuda aí no saquinho? Pegou o saquinho por 1 hora, está empregado. E assim por diante. E aí, claro, o desemprego no Brasil cai a 5,3%, né? E se o cara não procura mais emprego também, Musa, aí pronto, ele sai da lista de desempregados porque ele não está mais interessado no trabalho, ele está interessado apenas em viver da natureza e das coisas, como diz aquela menina naquele meme, das coisas que a natureza dá e produz e etc. Vamos fazer primeiro um disclaimer importante aqui. Quem é o presidente do IBGE é o Márcio Pockmann. Márcio Pockmann, o do mapa invertido. Do mapa invertido, e por muitos anos ele foi militante do PT e sempre foi muito próximo ao Lula. Ele foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ali por 2010, 2012 mais ou menos. E também passou por algumas denúncias ou investigações de manipulação de dados lá atrás no IPEA. Isso é factual também lá atrás, não sei que fim acabou levando isso. Agora, enquanto presidente do IBGE, há pouco tempo atrás, ele recebeu uma manifestação de boa parte de funcionários técnicos do próprio órgão com respeito ao seu comportamento autoritário. Isso significa que, nessa carta escrita, redigida pelos próprios funcionários técnicos do IBGE, dizendo que ele estava interpretando a metodologia de formas ali diferentes da que se devia na leitura do PIB brasileiro, do número do PIB, Produto Interno Bruto, e que ele tinha um autoritarismo e que, portanto, eles queriam que o Márcio Pockmann deixasse a presidência do IBGE. Não conseguiram sucesso, tanto é que ele continua presidindo. Feito esse disclaimer, eu não acho que esse número seja manipulado. Não é isso. Mas a metodologia não entrega mais a realidade. Como você falou, ajudaram em atividade econômica. Olha como pode ser amplo isso.
seja, se a mãe é uma vendedora ambulante que faz o bolo para vender e você está em casa de bobeira e ajudou ela a colocar farinha por 1 hora do dia, você já tá empregado. O menino que vende, você que está aí no 3º colegial e você pega o pão de mel e vende para os colegas para depois ir para Porto Seguro, sabe aquela farra? Tá empregado. E olha só, pela lei brasileira você não pode trabalhar antes dos 14 anos, não é isso? É. Imagina você ter um filho de 12 anos que te ajudou a colocar farinha no bolo para você vender no farol. Essa mãe pode ser punida porque o filho está trabalhando, trabalho infantil? Ação trabalhista contra o... E aí? Exato. Então, perceba a maluquice que é. E mais, quando voluntariamente a pessoa deixa de procurar emprego, porque ela não quer mais, mas ela tem condição física, ela tem condição de trabalhar, e ela voluntariamente deixou de fazer porque de repente ela está no Bolsa Família, pronto, ela não está mais como desocupado. E quantos milhões de pessoas... Isso é uma boa. É uma boa, porque tem muita gente hoje no Bolsa Família que não quer um emprego por conta de perder o Bolsa Família. Sabe quanto, segundo o IBGE, mais ou menos? 18 milhões de pessoas. Então, agora, se esses 18 milhões de pessoas estão sendo computadas aqui pelo IBGE como empregadas... A taxa de desemprego real sobe a mais do que 25% do Brasil. Se o próprio governo acha que elas estão empregadas, esse mesmo governo tem que tirar o Bolsa Família delas. Elas trabalham mais de 1 hora, vendendo... Bingo, né? Então... Mas aí não é popular em ano de eleição. Aí não dá. Olha, essa é uma boa pergunta para a gente fazer, né, para o Pockmann. Será que se ele estiver nos ouvindo, com o maior prazer... Claro. Né? Não, porque, de novo, eu não acho que o número 5.3 seja falso. É que a metodologia não entrega mais o que é a realidade da sociedade brasileira hoje em dia. É isso. Os números, né, não é que eles mentem, mas eles estão aqui torcidos pela metodologia. Claro. Se você chegar e considerar todo mundo que respira empregado, pronto, não tem desemprego 100%. Mais no mundo. Pronto. Resolvemos o problema. Tirando os mortos. Só os mortos estão desempregados. Resolveu o problema da fome. Se você entender que todo mundo que respira se alimentou, é uma metodologia, você pode inventar qualquer um. Então pronto, acabou com a fome no mundo. Resolvido. Ô Mota, gostou dessa notícia aí? Veja como é bom. Aqui a gente tem que fazer uma distinção, né? O atual presidente do IBGE é um operador ideológico, né? Não é nem político, é ideológico, o homem do mapa de cabeça para baixo. Mas essa definição de desemprego de quem está empregado ou não, ela não é nova, né? Ela é antiga, há muito tempo que se chama atenção para isso. É mais uma prova de que a maioria das estatísticas usadas pelo governo para justificar as suas políticas, e também vamos fazer justiça, não é só esse governo, é qualquer governo, elas valem muito pouco. É a mesma coisa a inflação. A gente ouve o anúncio, né, do Estado brasileiro. Esse ano a inflação foi 4,25%. Aí você pensa, como assim? Só a mensalidade da escola dos meus filhos aumentou 20%? Como é que é 4 ponto alguma coisa a inflação? E você vê, a realidade é completamente divorciada desses números oficiais. Esse índice de desemprego não é uma exceção.